Livros Universo em Desencanto, nono fascículo da réplica, página 46. O tudo da vida da humanidade racionalmente. E assim chegou o tudo da vida de todos, que é a volta de toda a humanidade ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Este aqui é o tudo da vida de todos. E assim, sendo o tudo da vida de todos, o que tem que fazer? É cuidar no que representa o tudo da vida de todos. O tudo da vida de todos é não descer de classe para correr toda essa hierarquia inferior. Então, o tudo da vida de todos em primeiro lugar. Em primeiro lugar, o tudo de sua vida. Em primeiro lugar, o que representa tudo na sua vida e na vida de todos. Então não é possível que vá perder tempo com coisas que não representam nada em sua vida. Perder tempo para quê? Para descer para classes inferiores? Perder tempo por quê? Para sofrer? Não é admissível mais que quem conhece o que você conhece, não é possível mais perder tempo com coisas que pertencem às classes inferiores. Então, em primeiro lugar, em segundo lugar, em terceiro lugar, o ponto mais alto de sua vida, o ponto mais alto de seu destino, o ponto mais alto de tudo de sua vida. Então não é possível mais que perca tempo com coisas que o levará às classes inferiores. Será que ainda não acordou para o ponto mais alto de sua vida? Será que ainda está brincando com a verdade das verdades, que é a coisa mais séria da sua vida? Agora não há mais o que pensar, a não ser no ponto mais alto de sua vida. Que o ponto mais alto de sua vida é a sua volta ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Este é que é o ponto mais alto de sua vida. Então a sua preocupação, a sua atenção tem que ser para o ponto mais alto de sua vida. Então vai se preocupar e pensar no ponto mais baixo de sua vida para ir cada vez mais para baixo, para as classes inferiores? E assim agora está em suas mãos a sua escolha, ou para cima ou para baixo. Porque agora só tem que se preocupar com o ponto mais alto de sua vida. As demais coisas são as coisas necessárias para manter a vida, e de forma que está definido o seu destino e o de todos, ou para o ponto mais alto de sua vida, ou para o ponto mais baixo de sua vida. Então toda atenção, toda preocupação com o ponto mais alto de sua vida. Para que volte ao seu mundo de origem, progredir com o ponto mais alto de sua vida. Evoluir com o ponto mais alto de sua vida. Toda preocupação é pouca e toda atenção é pouca, com o ponto mais alto de sua vida. E assim está aí a colmeia que é a leitura, o mel da salvação e o fel da destruição. O fel é se preocupar com os pontos negativos da vida. E assim racionalmente tudo bem e materialmente, levianamente tudo mal. A formação é linda para quem obedece e respeita os trâmites do mundo racional. O mundo racional transmite os modos e métodos de se conduzir racionalmente. Então não há mais o que pensar, a não ser na sua volta ao seu verdadeiro lugar, que é o mundo racional. O mundo dos puros, limpos e perfeitos, com o seu progresso de pureza. Então não há mais o que pensar para sair desta lama podre e fedorenta, sair desse monturo de ruínas. E assim agora é respeitar e obedecer para vencer racionalmente. Como sabem que o valor da matéria não é nenhum, tudo somente aparências, aparência morrinhenta, que chegam até ter nojo uns dos outros e às vezes de si mesmo. Portanto, deixa de perder tempo com a podridão, que já é tempo de pensar diferente pelo que conhece. Então toda a atenção, toda a preocupação, todo o respeito, o tudo de sua vida, que é a linha racional, para que se ligue aí, em vida, ao seu mundo de origem, para que possa viver muito melhor do que está vivendo, porque depois de ligado, é orientado em tudo. E aí tudo dando certo em sua vida,
Então, em primeiro lugar, o tudo de sua vida. Então, em segundo lugar, o tudo de sua vida. Então, em terceiro lugar, o tudo de sua vida. E sempre o tudo de sua vida. Então não se preocupe mais com a podridão. Se preocupe com a sua salvação, o tudo de sua vida. Tudo que fizeres para o tudo de sua vida, não estás fazendo nada. Que a sua salvação não há nada que pague. Porque por muito que você faça e todos façam, não estão fazendo nada, porque não há coisa alguma que pague a sua salvação. A matéria não salva ninguém. Deixe a matéria para lá. Deixe os movimentos da matéria para lá, que só pode lhe arrastar para as classes inferiores. Se preocupe com o tudo de sua vida, que é o que vai lhe salvar, e a matéria só pode lhe derrotar. Então, não se preocupe com o que só pode lhe derrotar. Não dê atenção ao que só pode lhe derrotar. E sim, toda atenção é pouca para o tudo de sua vida, que é a sua volta para o mundo racional. Isto é que é o tudo de sua vida. Então, progredir racionalmente, evoluir racionalmente e não materialmente. Materialmente está indo para baixo, para as classes inferiores, e racionalmente está indo para cima, para o mundo racional. Então, em primeiro lugar, o tudo de sua vida, e sempre o tudo de sua vida. Matéria é lama e deixa a lama para lá. A lama nada é. E o tudo de sua vida, tudo é. E assim, a imunização racional em plena ordem do dia, porque a fase é racional. E para que parta para a ligação com o seu mundo de origem, num insignificante espaço de tempo, é considerar o tudo de sua vida em primeiro lugar, em primeiro do que tudo. Então, alcança a ligação num insignificante espaço de tempo, e as orientações imediatamente em função. Então, o tudo de sua vida acima de tudo. A preocupação deve ser somente racional, somente racional, somente racional, para que se una ao mundo racional da maneira mais lógica, que é a maneira mais rápida possível. Não é perdendo tempo com futilidades da lama e com asneiras e bobagens que consegue a salvação. Não pode perder tempo, a não ser para as coisas necessárias. Um recreio para descanso, para as coisas necessárias. E assim entrou o mundo no seu maior pedestal de grandiosidade, a fase dos habitantes do mundo racional aqui na Terra, conversando com a humanidade, de uma maneira que bem poucos é que dão por ela. E assim, uma infinidade de habitantes do mundo racional, por todo o universo, entrando em contato e conversando com a humanidade, por todos os lugares, por todos os lados, em casas de todos, em todas as residências, em todos os gabinetes, abrangendo assim o mundo inteiro, existindo mais habitantes do mundo racional na Terra do que seres humanos e espíritos e protetores e habitantes do vácuo. Porque a fase é a fase racional, e por a fase ser racional, os habitantes do mundo racional, todos aí na Terra, falando, conversando com toda a humanidade sobre todos os assuntos, dando ordens, dando conselhos, dando instruções, determinando as coisas certas, salvando a humanidade. E assim o mundo está no seu maior esplendor de todos os tempos, o esplendor racional. E assim tudo mudando para o bem de todos, tudo mudando naturalmente, acabando esse mal-estar entre todos. E assim vejam que é o ponto mais alto de sua vida. Então as pessoas que já estão ligadas conversarão com eles dia e noite pessoalmente, porque uma vez ligada ao mundo racional, nasce a vidência racional na pessoa, e a pessoa com a vidência racional vê os habitantes do mundo racional e conversa com eles. Sabe o que são eles porque vê, por estar com a vidência do mundo deles, o mundo racional. Então o mundo entrou no maior esplendor de maravilhas de todos os tempos, a fase racional, a fase de acomodação do bem-estar de toda a humanidade. E naturalmente tudo se desenvolvendo racionalmente e chegando todos à conclusão real, à conclusão racional.
Então o maior ponto de sua vida e de todos é somente a preocupação e atenção ao mundo racional. E assim tudo belo, tudo lindo, tudo bom, tudo brilhando, racionalmente. As alegrias das alegrias, a harmonia das harmonias, para quem se conduz com respeito, amor e abnegação ao tudo de sua vida, que é a ligação de todos no verdadeiro mundo de origem. A vida de um racional é somente se preocupar com o que é de racional, porque se preocupando com o que é de racional, está ligado ao mundo racional. E estando ligado ao mundo racional, tudo de bom lhe chega, tudo de belo, tudo de lindo e tudo do melhor, enfim, somente o que é de sublime. Agora se preocupou com a matéria, tudo de mal lhe chega, porque se preocupou com o mal. Tudo de mal lhe chega, tudo de ruim lhe chega, tudo de pior lhe chega, desequilíbrio total. Se preocupou com a matéria, vai de mal a pior, porque se preocupou com a parte de destruição de si mesmo. Se preocupou com a parte magnética, para se preocupar com o mal, para lhe tirar a paz, a saúde, o sossego e tudo de bom. Então é inconveniente e muito inconveniente se preocupar com a matéria, porque está se preocupando com o mal de si mesmo. Então quem tem o verdadeiro sentido racional sabe dividir essas duas coisas. Sabe botar as coisas em seus lugares, porque já alcançou o sentido da matéria e o sentido racional. Então quem já alcançou o sentido racional não se preocupa mais com a matéria, a não ser com as coisas necessárias para poder viver. As coisas necessárias para poder viver é uma necessidade. Então, quem tem sentido racional só se preocupa com o que é racional, porque sabe que está protegido pelas forças mais poderosas do mundo. Sabe que está guardado pelas forças mais poderosas do mundo. Sabe que a sua tranquilidade está assegurada. Sabe que tudo de bom se multiplica, tudo de belo, tudo de lindo, tudo de amor, de paz. Então, é desinteressante, mas desinteressante mesmo, se preocupar com o mal que é a matéria. Então se preocupar somente com o que é de racional. O trabalho racional, o labor racional, colaborar sobre todos os pontos de vista com o racional, sobre todos os aspectos, sobre todos os sentidos, enfim, somente se preocupar com o que é de racional. Propaganda noite e dia, e assim é que é a vida de um racional na Terra. Um racional na Terra, que é racional, é representante do verdadeiro Deus, porque colabora na linha de Deus, junto de Deus, sob a orientação de Deus e se comunica com Deus por colaborar com Deus. Se entende com Deus para colaborar com Deus. Conversa com Deus por colaborar com Deus. Então ninguém, mas ninguém mesmo, mais do que Deus. E quem é racional mesmo está unido com Deus. Então progredir, trabalhar, evoluir, somente racionalmente. Se preocupar somente com o que é de racional. Mas tem pessoas que lê e fica despercebido depois do que leu. Então começa a dar mais atenção à matéria do que à colaboração racional. A matéria é um mal, e quem se preocupa com o mal, vai mal e acaba mal. É fechar o pensamento para o mal, é fechar o pensamento para a matéria e pensar somente racionalmente. A matéria só serviu para a destruição dos seus próprios seres, a lapidação de seus próprios seres. E por a humanidade viver somente pensando na matéria, é que a humanidade pena que faz pena. Chora, chora, chora de tanto penar, de tanto sofrer, e desanima, não aguenta e quer morrer. Como quem diz, eu morrendo descanso, porque já não aguento mais essa vida. Tudo isto por quê? Porque só se preocupa com a matéria e acaba sendo vítima do mal, da matéria. Então não se preocupar com a matéria para não ser vítima dela. Não pensar que fará se preocupar. A matéria não dá sossego a ninguém, nunca deu paz a ninguém. A matéria levou o povo à loucura para destruir mais depressa. Como está aí o mundo inteiro, todos loucos.
Está aí o trabalho da matéria, destruir os seus seres. Então é inconveniente se preocupar ou pensar na matéria, a não ser as coisas de necessidade, de importância, para poder viver. E assim a linha racional é a linha do Todo-Poderoso, é a linha do bem, somente o bem e sempre o bem. E a linha da matéria é a linha do mal, somente o mal, sempre o mal e a multiplicação do mal. Então quem se diz ser racional tem que viver como racional e dar provas que é racional. Porque racional é a linha de cima, do mundo racional, e a matéria é a linha de baixo, e cada vez mais para baixo. Então quem entra na linha de cima, cada vez mais para cima, até se ligar ao mundo racional. A matéria é, como já sabem, ilusão de ótica, sonho e fantasia, aparência, hipocrisia e tudo de ruim. Mas os ferozes, monstrengos, monstrinhos e monstrões, que são hereditários dessa espécie, os primórdios do nascimento da espécie humana. Então, quem entrar neste campo, o que é que espera? É apanhar muito. Está no meio das feras humanas e no meio dos gananciosos, ambiciosos, invejosos, ciumentos, turbulentos, criminosos. São os bichos, uns contra os outros, com uma ferocidade que não tem cabimento. É o salve-se quem puder e se puder. E assim, quem é racional só se envolve e pensa com o que é racional, porque racional tudo é e matéria nada é. Quem é agarrado à matéria é agarrado ao mal. Quem é agarrado ao mal vive mal e acaba mal, porque o mal por si mesmo se destrói. Então a pessoa tem que ter o sentido racional, sentir a primazia do que é racional. Eu, como racional, eu tenho a minha salvação e na matéria eu tenho a minha destruição. Quando todos conhecerem o que é racional, acaba o sofrimento da humanidade.